retomando, né? A gente já passou pela trajetória do Buda na infância, adolescência, e aí como um jovem adulto, é engraçado que esperou tanto tempo devido às condições que o prendiam, mas é nessa etapa da vida que ele se depara com os sofrimentos mais pesados ou mais difíceis de resolver da vida humana: morte, envelhecimento, doença. E ao mesmo tempo se depara com a abertura de um novo caminho, uma possibilidade até então inédita. Será possível buscar soluções mediante a via espiritual, né? Tornando-se o que na época eles chamavam de renunciante, alguém que renuncia a todos os outros fatores comuns da vida para se dedicar full time, todo o tempo, em busca do cultivo, em busca da verdade, em busca de respostas mediante a espiritualidade. Então, esse foi o novo caminho que ele vislumbrou. Pensava ele, talvez, quem sabe, espero que sim, possa encontrar respostas para o sofrimento de todos se eu me dedicar 100%. E esse 100% implica um preço, um custo, que não é fácil, não seria fácil para ninguém, não foi fácil para Siddhartha. Então, ele precisava sair do palácio. Uma viagem longa, incerta, de tempo indeterminado, que por muitas vezes ele observou não lhe deixariam fazer. Então, em certo momento, ele teve que tomar coragem e sair sem que seu pai soubesse. Então, conta-se, numa determinada noite, ele juntou as forças e, deixando o palácio, deixando a cidade, teve tempo apenas de despedir-se do filho e da esposa, olhando-os de longe, e avançou no seu cavalo chamado Kantaka, um cavalo muito querido, acompanhado apenas de um servo de confiança, quilômetros adiante, até uma região segura, às margens de um rio, onde ele teve um momento de inspiração maior. Chamamos esse do momento da sua renúncia mundana, que cortou fora os cabelos esses que representavam a casta de um rei, um príncipe. Então queria ele dizer que já não era mais um príncipe, era alguém simplesmente dedicado à prática espiritual. Deixou as roupas mais caras, bonitas, roupas de príncipe, e saiu levando vestes muito simples. E bem, aquele servo que estava com ele deixou a missão, dizendo: bom, meu querido servo, você leva ao rei, meu pai, esse cabelo, essas roupas e todo o resto, leve o cavalo de volta e fale que eu estou bem, mas eu tenho o meu caminho, eu preciso encontrar as respostas e só depois eu posso voltar. Então, esse foi o período de renúncia. Buda, futuro Buda, até então Siddhartha Gautama, decidiu empreender todo o esforço possível nessa busca pela sabedoria, até que ele encontrasse uma resposta satisfatória para eliminar os sofrimentos da humanidade. Então, não falamos apenas de pobreza, enfim, dores psicológicas, desarmonia. Não. Siddhartha queria encontrar solução para todos os sofrimentos, incluindo nascimento, velhice, doença e morte. A partir daí ele sairia pela Índia, aprendendo a ser um monge, como praticar, como se manter mediante doações, enfim, como se fortalecer no cultivo espiritual. E acima de tudo, como encontrar bons professores, né? Ninguém aprende sozinho e Siddhartha não foi exceção. A partir daí ele encontraria pessoas que poderiam ajudá-lo. Essa é uma nova etapa. O que acontece depois? E agora vocês já sabem, Siddhartha estava carequinha, é por isso que os monges hoje em dia raspam o cabelo. Ele renunciou à sua vida anterior, comum, diga-se de passagem muito boa, contra a qual ele não tinha problemas. Muitas pessoas acham que talvez Siddhartha tivesse fugido porque ele não gostava do pai, das coisas, como um adolescente rebelde. E não era bem assim. Conta que ele deixou para trás, com muita dificuldade, todas as coisas que mais queria, porque tinha uma missão maior e mais difícil, essa responsabilidade de trazer de volta uma resposta que beneficiasse a todos. Então,
Dito isso, como foi que Siddhartha passou os primeiros dias? Fala-se que não foi fácil sobreviver nas florestas, sem comida. Pensem nos pernilongos, por favor. Uma floresta, pouca comida, muitos pernilongos e só. Então, ele passou no bosque, próximo àquele rio, durante 7 dias e migrou posteriormente a uma cidade onde reinava um rei chamado Bimbisara, reino de Magadha. Naquela cidade, ou reino vizinho, Siddhartha pôde contar com um pouco mais de ajuda, alimentos. As pessoas da época respeitavam muito praticantes espirituais e doavam alimentos àqueles que viajavam com suas tigelas para que eles pudessem se alimentar e continuar em sua busca, em sua prática religiosa. Então ali Siddhartha teve mais tempo de se aperfeiçoar. Inclusive, foi onde criou uma forte amizade com o rei Bimbisara, porque as fofocas já corriam naquela época, né? Se vocês acham que a internet banda larga é veloz, vocês não sabem o poder da fofoca. Rapidamente falaram para o rei: uau, tem um novo monge na cidade, esse é dos bons. Bonito, elegante, pratica o tempo todo, certinho, gente boa. Então o rei, temos que conhecer. Vamos ver quem é esse novo monge de Magadha. E lá se foi, ter uma entrevista com Siddhartha. Pô, não deu outra. O rei se apaixonou rapidamente pelas qualidades daquele jovem monge, não muito mais do que 20 e poucos anos. Convidou Siddhartha a ser líder espiritual de toda aquela cidade. Notem, ele havia acabado de se tornar monge e já tinha uma tentação. Você quer ser nosso chefe espiritual? Não, obrigado. Podia ter sido um grande rei, chefe político. Não quis trocar para ser um chefe espiritual. Não era esse tipo de ganância por títulos que lhe importava. Então ele explicou: eu tenho um objetivo de alcançar uma certa resposta que vai trazer benefício aos outros. Enquanto não conseguir, eu não posso parar em um lugar. Mas prometeu que voltaria. E aquela seria a primeira cidade a ensinar quando de fato tivesse as respostas que propunha. Então Siddhartha deixou essa cidade e foi adiante. Bom, claro que não para por aí. Algumas outras coisas e desafios apareceram e é interessante perceber que Siddhartha, mesmo durante a sua busca, já podia ajudar as pessoas, mesmo não fosse totalmente iluminado. Há quem pense: ele devia ficar sentado o dia todo sem fazer nada. Não. Parte do caminho de Siddhartha foi destinado também a ajudar a si e ajudar os outros. Então nós temos uma próxima história para contar, onde ele, antes de ser Buda, aprendeu a salvar inúmeros seres e ensinar uma cidade como fazê-lo. Ok.